Fala galera do terceiro ano, sejam bem-vindos à nossa aula de Química 3. Vamos iniciar o próximo livro agora, o livro de número 3. Dando sequência então ao nosso estudo, nós vamos para a aula de número 9, ok? Nessa aula 9 nós vamos falar sobre a ligação química do tipo iônica. Será uma aula bem tranquila, tá? Muito trivial, mas para que a gente possa compreender a ideia das ligações químicas, surge a necessidade, então, inicialmente, de voltarmos a alguns conceitos que são base, que nos servem como base, ok? Então, primeira coisa, eu coloquei a seguinte reflexão: qual a necessidade que os átomos têm de se unirem? Ou seja, por que eles se ligam? Na verdade, os cientistas começaram a observar o comportamento desses átomos e, para obter essa resposta, foram então aos chamados gases nobres. Analisando então o comportamento desses materiais, observaram desses elementos que eles viviam de forma isolada. Por que isso acontecia? A resposta para isso seria os gases nobres apresentarem 8 elétrons na última camada, com exceção de quem? Do hélio, que é de apenas 2. Sendo assim, gente, a partir daí, nós podemos deduzir o quê? Que todos os outros elementos químicos da tabela periódica, ou pelo menos a sua grande maioria, sentem essa necessidade de se combinar. E é exatamente o tipo da combinação com a qual os elementos se estabelecem que vai ser o objeto de estudo da nossa aula de hoje, beleza? Portanto, aula de número 9, ligação química do tipo iônica. Tranquilo? Vamos lá. Então, um outro fator interessante que nós precisamos levar em consideração é uma regra chamada regra do octeto. Exatamente baseado no que eu acabei de mostrar para vocês, no comportamento dos gases nobres. Então, viu-se que os outros elementos químicos, para adquirir a estabilidade, se assemelhar aos gases nobres, também precisariam ficar com 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que estabiliza-se com apenas 2. Então, o que é necessário aí? Nós podemos observar, por exemplo, que o sódio, o elemento sódio, o metal sódio, ele apresenta um elétron apenas na terceira camada. Ó, destaquei aqui 3s1. Então, a segunda camada, ou seja, a penúltima, tem 8. O que é mais vantagem para o sódio? Ou seja, o que é mais conveniente? Ganhar 7 ou perder 1? Obviamente, perder o seu único elétron na última camada. Daí o sódio apresenta essa necessidade de doar o elétron, então ele é mais fácil perder esse elétron e adquirir a estabilidade, ok? Então, existem outros elementos químicos que eles sentem necessidade não de doar, mas de receber, por questões óbvias de bom senso. Vou dar um exemplo. O elemento cloro, ele apresenta 7 elétrons na última camada. Ora, se a ideia desses elementos químicos é se combinarem, adquirir 8 na última camada, então é mais vantagem para o elemento cloro, obviamente, ganhar um elétron. Então ele vai receber o elétron aí, ficando com 8 na última camada, ou seja, tinha 7, recebe um elétron, fica com 8, ok? Então vamos dar uma organizada do ponto de vista da tabela periódica. Como fica? Como eu preciso saber quem ganha ou quem perde elétrons? Então olha só, fazendo uma geral aqui para vocês, nós podemos dizer o seguinte: metais da família 1A, 2A e 3A, eles, em geral, perdem um elétron, tá? Com exceção aqui do hidrogênio, que tem comportamento atípico. Então, 1A, 2A, 3A, essas espécies aqui têm uma tendência de doar. 1A doa um elétron, 2A perde 2 elétrons e 3A perde 3 elétrons. Os elementos da família 4A, eles não doam, também não recebem, eles simplesmente compartilham, em geral. Ok? Então está aqui, eles compartilham elétrons e o compartilhamento de elétrons vai ser o objeto do segundo tipo de ligação que nós estudaremos posteriormente, que é a chamada ligação covalente. E os ametais da família 5A, 6A e 7A, eles apresentam uma tendência de receberem, respectivamente, 3, 2 e 1 elétron. Então, qual a ideia? A ideia é sempre essa, adquirir 8
e formar ou completar a última camada. Então, em termos gerais, os metais cedem elétrons e os não metais recebem os elétrons. Veja que nós estamos citando ceder e receber. E é exatamente essa a ideia da nossa ligação química que veremos nessa aula. Mas vamos lá, dando uma explanação geral, nós podemos dizer que todos os elementos químicos da tabela periódica, ou pelo menos a sua grande maioria, eles sentem a necessidade de se combinar, tá? De combinar uns com os outros, ok? Os gases nobres, como nós falamos, são as exceções, se bem que já existem substâncias compostas feitas a partir de gases nobres. Então, essas combinações podem ser de três tipos. Primeiro, ligação do tipo iônica, e aí nós temos os compostos iônicos. Segundo tipo de união seria ligação covalente ou molecular, daí nós temos os compostos moleculares. E o terceiro tipo seriam as ligações metálicas, aí nós temos como exemplo as ligas metálicas. As ligações covalentes, por sua vez, nós podemos observar que as suas moléculas podem se organizar, ou seja, podem se juntar, podem ser atraídas mediante um desses três tipos de forças intermoleculares, que é a dipolo induzido para moléculas apolares, dipolo permanente para moléculas polares e a ponte de hidrogênio, ou atualmente chamada de ligação de hidrogênio. Então, lembrando que esses aqui são apenas interações, ou seja, atrações entre os átomos. Qual o intuito? Qual o objetivo? O objetivo é fazer com que uma substância covalente possa se apresentar nos estados sólido e líquido à temperatura ambiente. Mas guarde bem isso. Forças intermoleculares não são ligações químicas, são atrações entre moléculas, ok? E aí a gente vai estudar nas próximas aulas, beleza? Então, qual o objeto? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos dar destaque à ligação do tipo iônica. Qual o objetivo dela? Como acontece uma ligação iônica? Olha só. A ligação iônica, ela tem como objetivo principal a transferência de elétrons. Em outras palavras, vai acontecer sempre entre uma espécie que tem uma necessidade de doar elétron com outra espécie que tem uma necessidade de receber elétron. Então, um metal com um ametal, ok? Um doa elétron e outro recebe o elétron. Essa ligação, portanto, vai ser a ligação do tipo iônica. As ligações covalentes e metálicas nós veremos posteriormente, ok? Então, as ligações iônicas, como eu acabei de dizer, acontecem mediante uma transferência ou doação de elétrons. Isso pode se dar basicamente entre metais e ametais, ok? Ou entre metais com hidrogênio. Aí, nós temos aqui como exemplo a substância mais explorada nas questões, que é o tal do cloreto de sódio ou sal de cozinha. Observe aqui, eu tenho a combinação do metal sódio com a metal cloro. O que acontece? O metal sódio, como nós vimos anteriormente, por ser da família Omar, para adquirir estabilidade, ele tem uma tendência de doar o seu único elétron na última camada. O cloro, que tem 7 elétrons na última camada, ou seja, um ametal, tem uma tendência de receber este elétron do sódio. Então, o sódio doa, o cloro recebe. A espécie que doa elétron adquire uma carga positiva. O positivo e negativo tem nada a ver com matemática. Aqui positivo significa um átomo, ele perdeu uma carga negativa, então ele vai ficar com um próton em evidência. A espécie que ganha o elétron adquire carga negativa. Carga negativa aqui seria excesso de elétron, beleza? Cuidado, não confunda mais e menos aqui da química com mais e menos em termos de adição ou subtração lá da matemática. Tranquilo? Vamos lá. Continuando aqui, eu tenho um outro exemplo, o potássio e o bromo. Então, onde está localizado o potássio? É um metal da família Omar. Qual a tendência dele? Perder um único elétron da última camada. O bromo está na família 7A. Qual a tendência dele? Perder, ou melhor, ganhar um elétron para adquirir os 8. Então vai ser o mesmo procedimento. Se ele perde um elétron, vai ficar com carga mais 1, eu tenho um cátion. Se ele ganha um elétron, vai ficar com carga menos 1, eu tenho um ânion. Então a ligação resultante é a ligação do tipo iônica. Tranquilo? Tá vendo como é fácil? Bem trivial isso daí?
Olha só. Então, eu tenho aqui a combinação do potássio com o oxigênio. E agora? O potássio, ele doa um elétron, mas o oxigênio recebe 2. Por quê? Porque ele é da família 6A. Então, por questões óbvias, se cada potássio doa 1 e se o oxigênio recebe 2, daí serão necessários 2 potássios para que juntos forneçam os 2 elétrons suficientes para o oxigênio. Então, por isso aqui que eu vou ter 2 potássios para um oxigênio. Professor, como é que eu obtenho a fórmula do composto iônico? A gente pode usar aquela regrinha que a gente já passou para vocês, a regrinha do escorrega. Ou seja, a carga de um vai servir como índice do outro. Por exemplo, o 1 do potássio vai para o oxigênio. O 2 do oxigênio vem para o potássio. E aí eu tenho a fórmula do composto iônico chamado de K2O. Ou seja, está aí, ó, o óxido de potássio. Vamos para esse segundo exemplo aqui. Nós temos a combinação agora do alumínio com o cloro. Do mesmo jeito, onde é que está o alumínio? Está no grupo 13 ou 3A da tabela periódica. Então ele tem uma tendência de doar 3 elétrons. E o cloro? O cloro está na família 7A, tem uma tendência de receber um elétron. E aí? O cloro só recebe um elétron, mas o alumínio doa 3. Daí serão necessários o quê? 3 cloros para receber os elétrons de um só alumínio. Então, do mesmo jeito, se eu quero obter a fórmula do composto, eu faço a regrinha do escorrega. O 3 do alumínio vai para o cloro e o 1 do cloro vem para o alumínio. Beleza? Viu como é tranquilo? Bom, nós podemos ainda comentar rapidamente sobre algumas propriedades dos compostos iônicos. Isso é bem interessante. Por exemplo, os compostos iônicos, eles em geral são sólidos à temperatura ambiente, tá? Então nós temos aqui uma estrutura cristalina, ok? Um retículo cristalino iônico. Os compostos iônicos, uma outra característica, por eles serem sólidos à temperatura ambiente, uma consequência é que eles devem apresentar elevados valores de temperatura de fusão e de ebulição. Então está aqui, ó, altos pontos de fusão e ebulição. Um exemplo disso seria o cloreto de sódio, sal de cozinha. Qual a temperatura necessária para que esse sólido derreta? Seria de 801 graus. Qual a temperatura necessária para que esse líquido vá para a fase gasosa? Seria de 1413 graus. Então veja que são valores extremamente elevados, ok? Então, eles são sólidos à temperatura ambiente, ou seja, se comportam em estruturas reticulares cristalinas. Eles, então, têm altos pontos de fusão e ebulição. Uma outra característica e muito importante para os compostos iônicos seria com relação à condução de eletricidade. Então, na condução de eletricidade é o seguinte, os compostos iônicos só conduzem muito bem a tal da corrente elétrica em 2 situações. Quais são? Primeira, ou quando eles estão derretidos, ou seja, fundidos, ou segunda condição, quando eles se encontram dissolvidos em água, ou seja, em solução aquosa. Agora, composto iônico no estado sólido é péssimo condutor de corrente elétrica, então não conduz corrente elétrica. É iônico? Está no estado sólido? Tá. Conduz corrente elétrica? De jeito nenhum. É iônico? Sim. Está dissolvido, está derretido? Ok, então conduz. Está dissolvido na água? Conduz também. Tranquilo? Então tá aí, ó. Em geral, em termos de solubilidade, nós podemos dizer que uma grande parte dos compostos iônicos, eles são solúveis em água. Mas claro que existem várias exceções. O exemplo são diversos sais que nós estudamos, sais inorgânicos, a exemplo do cloreto de prata e de tantas outras estruturas que são substâncias que apresentam uma baixa solubilidade em meio aquoso, ok? Então, mas falando de forma geral, então são propriedades gerais, pode dizer que uma boa parte dos compostos iônicos, eles são solúveis em água, tranquilo? Então, olha só. Agora vamos para as questões de sala, vamos para as atividades. Primeira questão diz assim: a configuração eletrônica 3s2 representa os elétrons da camada de valência de um elemento químico A. Este elemento combina-se com o elemento B, e que apresenta número de massa 80 e
45 nêutrons. O tipo de ligação e a fórmula resultante dessa combinação serão respectivamente. Bom, nós temos algumas maneiras de você fazer essa questão. Uma questão mais óbvia seria analisar o seguinte, ó. Pela distribuição eletrônica, 3s2 significa dizer o quê? Que este vai ser um metal da família 2A da tabela periódica. Por quê? Porque terminou em 3s2. Ok? Então eu tenho um metal família 2A. Se eu quiser consultar a tabela periódica, se a minha prova dispuser, eu vou ter lá o cálcio, mas aqui ele chama de elemento genérico A. O elemento B, ele não diz quem é, mas ele dá as seguintes características. A massa, 85, e número de nêutrons, 45. Se eu subtraio a massa 85 menos 45 nêutrons, eu vou encontrar o número atômico. Aquele número que identifica o elemento químico, tipo RG, cada um tem o seu. Então eu tenho um elemento de número atômico 45. Se você fizer a distribuição eletrônica desse elemento, você vai se deparar com quem? Ou melhor, 35. Qual o elemento que tem número atômico 35 na tabela periódica? Aí você vai lá, vai chegar a um elemento da família 7A da tabela periódica, ok? Então, ao bromo. Ou seja, eu tenho 7A, se ele é da família 7A, ele precisa de 1. O A da família 2A tende a doar 2. Então, o A doa 2, o B recebe 1. Daí serão necessários do quê? Um átomo de B, ou melhor, um átomo de A e 2 átomos de B para receber os elétrons do A. Em outras palavras, a combinação resultante vai ser AB2, ok? Então, AB2 eu teria a letra B, a letra C. Agora, qual é o tipo da ligação? Seria iônico ou covalente? E aí? Iônica. Por quê? Porque eu tenho um metal, família 2A, que é o A, com A metal da família 7A, que seria o B, ok? Então, tá aí, ó. Portanto, gente, a alternativa correta tá aí, letra C. Tá vendo como é tranquilo? Vamos mais uma. Segunda questão. Segunda questão tem um texto falando sobre o alumínio, ou seja, sobre a reciclagem do alumínio. Isso aqui é bem interessante, questão do Enem. Olha só. Nos últimos anos, o Brasil tem ocupado o primeiro lugar no ranking mundial em reciclagem de latas de alumínio. Em 2012, o país reaproveitou 97,9% do alumínio consumido, enquanto o Japão teve um índice de 94,7% e os Estados Unidos de 67%. Os dados são da Associação Brasileira do Alumínio e da Associação Brasileira dos Fabricantes de Lata de Alta Reciclabilidade e de entidades internacionais. Então, são fontes fiéis. Aí vamos para a questão. A reciclagem das latas é feita em 10 etapas e, por possuir um valor residual mais elevado, torna-se uma fonte de renda mais atrativa em comparação ao plástico e ao papel. Além disso, a sucata de alumínio vale 33 vezes mais do que o aço e 55 vezes mais do que o vidro. Então ele coloca aí no seu material, você consulta aí, ó, o processo de reciclagem do alumínio. Gente, olha a questão. Para reciclar o alumínio de latinhas de refrigerantes descartáveis, gasta-se apenas 5% da energia necessária para produzi-las, usando o óxido de alumínio presente na bauxita como matéria-prima. A fórmula desse óxido seria, e aí? Ele diz na questão que o óxido de alumínio é combinado pelo alumínio e o oxigênio. Onde está o alumínio? Família 3A, grupo 13. E aí, qual a tendência dele? Perder 3 elétrons, carga mais 3. Onde está o oxigênio? Grupo 16, família 6A. Qual a carga? Menos 2. E aí, fazendo a troquinha, ou a regra do escorrega, nós vamos chegar a esta fórmula aqui, ó, Al2O3. Antes de avançar, eu queria fazer uma observação interessante aqui. O alumínio virgem, ele é extraído de um minério chamado de bauxita, como bem mencionou a questão. E a quantidade de energia necessária para obter este metal é extremamente elevada. Então, o alumínio
reciclado, ele apresenta as mesmas características do alumínio extraído do minério. Mas tem uma grande sacada nisso. Qual é? É a economia energética, pessoal. São apenas 5%, ou seja, vai gastar 5% do valor da energia necessária para produzir a mesma massa. Sem falar que todo minério é finito, ou seja, há algum tempo aquele minério tende a acabar de suas jazidas. E nesse caso, a reciclagem seria uma alternativa, além de ambientalmente correta, aí seria, do ponto de vista econômico também, bem vantajosa, já que iria economizar 95% de energia para produzir a mesma massa de alumínio. Tranquilo? Então vamos lá. Próxima questão é a terceira. Olha só, como é interessante essa questão. Considere a imagem que apresenta algumas peças de um quebra-cabeça de cátions e ânions. Para responder a questão, unindo as peças do quebra-cabeça de cátions e ânions, o aluno pode concluir corretamente que o cloreto de bário apresenta a fórmula. E aí, gente? Olha só, o cloreto está aqui, ó, Cl-, carga menos 1. E o bário está aqui, carga mais 2. E aí? Bário mais 2, cloro menos 1. Então, serão necessários 2 cloros para receber os 2 elétrons do bário. Em outras palavras, ou eu faço a regrinha do escorrega, o 2 do bário vai para o cloro e 1 do cloro vem para o bário. Então, a alternativa que encaixa aqui, está aqui, ó. Resposta certa, letra B. BaCl2, cloreto de bário. Viu como é tranquilo? Vamos mais outra? Última questão de sala diz assim. Olha que legal, aqui fala sobre propriedades. Compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica. A ligação iônica é a ligação entre os íons positivos e negativos, unidos por força de atração eletrostática. Sobre as propriedades e características de compostos iônicos, são feitas as seguintes afirmativas. Primeiro, apresentam brilho metálico, gente? Não. Essa característica de ter brilho metálico é pertinente a quem? A metais, é outro tipo de ligação. Ligação iônica, os compostos iônicos não necessariamente possuem brilho metálico, então aqui, não. Para compostos iônicos, não. Segundo, apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição? Sim, uma característica dos compostos iônicos, correto. Terceiro, apresentam boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa? Também correto. Lembram? São duas situações que levam o composto iônico a conduzir bem a tal da corrente elétrica. Quais são? A primeira delas seria quando esse material está dissolvido na água, ou a segunda delas seria quando este material está derretido ou fundido, ok? Então tá aí, ou seja, sofreu fusão, beleza? Então tá aí. Verdadeiro 4, vamos agora para o 4. São sólidos nas condições ambiente? Ora, se eles têm alto ponto de fusão e ebulição, obviamente também são sólidos à temperatura ambiente, é uma consequência disso. Não haveria uma divergência, uma contradição. Então, correto. E o 5, são pouco solúveis em solventes polares como água? Opa! Em geral, os compostos iônicos apresentam alta solubilidade em compostos ou solventes como água. Portanto, falso. Sendo assim, o que está correto aqui? O que se afirma em 2, 3 e 4 apenas. Portanto, a alternativa correta, letra B. Certo, pessoal? Então, encerramos aqui a nossa aula de Química 3, aula de número 9, tá? Do livro 3, falando sobre a ligação do tipo iônica, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!